Plano de Estudo Tutorado, quarto ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, História. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 3 do PET volume 2 de História do quarto ano. Tema: Os Primeiros Tempos. Apresentação. Os homens dos primeiros tempos não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por esse motivo, os homens do Paleolítico eram classificados como caçadores-coletores. Eles não construíam casas, viviam em cavernas para se protegerem das intempéries, geadas, chuva, tempestades, etc. Bem como dos animais. Sem dúvida, a maior descoberta realizada nesse período foi o fogo. Afinal, com ele, os homens podiam cozinhar seus alimentos, se aquecerem e ainda afugentar os animais perigosos. Para saber mais, acesse o vídeo Paleolítico, 5 coisas que você deveria saber, o link está aí. Caçadores e coletores. Para fazer seus instrumentos de trabalho, eles batiam pedras duras contra pedras menos resistentes até conseguirem pedras cortantes. Com elas, eles faziam machados, lanças e arpões. Com essas ferramentas, eles abatiam animais, coletavam e pescavam. O arco e a flecha foram uma outra descoberta importante e que muito contribuiu para a sobrevivência dos seres humanos na Terra. Manejando-os com destreza, eles caçavam animais velozes como a lebre, o veado e os pássaros. A descoberta e o controle do fogo. Uma das mais importantes descobertas dos primeiros grupos humanos foi o controle do fogo, isto é, como acendê-lo para usá-lo no cotidiano. Até então, o ser humano só conseguia obter fogo por meio de algum fenômeno da natureza, como, por exemplo, um incêndio na mata causado por um raio. Nessa época, por desconhecerem o princípio do fogo, nossos ancestrais eram obrigados a manter uma brasa sempre acesa. Desse modo, poderiam ter fogo quando necessário. E se a brasa se apagasse, era preciso esperar que o fogo surgisse novamente, causado por outro raio. Mas provavelmente, em um determinado momento da história, ao esfregarem uma pedra em outra para dar-lhes o formato de ponta de lanças ou de flechas, esses grupos humanos notaram que esse atrito produzia faíscas, as quais podiam incendiar a palha e a folha seca. Eles também perceberam que obtinham faíscas quando esfregavam um graveto em uma lasca de madeira. Com isso, notaram que não era mais preciso esperar um raio que produzisse fogo, nem mesmo manter uma brasa acesa. Era preciso apenas manter sempre por perto pedras e gravetos que, ao serem postos em atrito, produziam faíscas. O controle do fogo foi muito importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, porque as fogueiras, além de aquecerem em períodos de frio, serviam para cozinhar alimentos, permitindo conservá-los por mais tempo. O fogo também era usado para espantar insetos e animais que eventualmente atacavam os acampamentos. Além disso, o fogo era bastante útil na iluminação das cavernas. Atividades. Número 1. Um dos textos acima chama os primeiros grupos sociais de caçadores-coletores. Isso se aplica por quê? Letra A. Esses grupos produziam seu próprio alimento, plantavam e criavam seus animais. Letra B. Construíam suas casas para proteger dos fenômenos da natureza e animais perigosos. Letra C. Moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Número 2. O texto Caçadores e Coletores menciona ferramentas e armas descobertas que eram importantes para a sobrevivência dos seres humanos. O que seriam? Responda abaixo. 3.
Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. Com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito, tornou-se possível sobreviver em regiões geladas. Ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos. Nada interferiu no cotidiano dos primeiros grupos após o domínio do fogo. Poder cozinhar os alimentos foi importante. A carne cozida tornava-se mais saborosa, de fácil digestão e conservava mais tempo. Lascar as pedras e produzir faíscas não levou à compreensão de que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário. Um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. Número 4. Até hoje, o fogo faz parte de nossa vida. Faça um paralelo entre a utilização do fogo nos primeiros tempos e na atualidade. Então, primeiros tempos, a utilização do fogo e atualidade, a utilização do fogo. Número 5. Divertindo e aprendendo. Jogo dos 7 erros. Então, aí vocês vão encontrar, né? Tem os erros para vocês encontrarem, é o jogo dos 7 erros. Vamos iniciar as correções. Então, no 1, tá falando assim, um dos textos acima chama os primeiros grupos sociais de caçadores-coletores. Isso se aplica por quê? Letra C, moravam em cavernas, não produziam alimentos, ou seja, não plantavam nem criavam animais. A base da alimentação eram os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam e a coleta de grãos, raízes e frutos. Por isso desse nome, caçadores-coletores. Número 2. O texto Caçadores-coletores menciona ferramentas e armas descobertas que eram importantes para a sobrevivência dos seres humanos. O que seriam? Responda abaixo. Então, lá, se você volta lá no texto, está falando o arco e a flecha, porque eram utilizados para caçar animais velozes, como a lebre, o veado e os pássaros. Número 3. Assinale as alternativas abaixo e marque a alternativa correta. Então, essa aqui, você conversa aí com a sua professora ou com o seu professor, porque eu não sei se seria a alternativa incorreta que eles queriam colocar, outra coisa, porque, com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito, tornou-se possível sobreviver em regiões geladas. Tá certo, né? Ao controlar o fogo, os primeiros grupos conseguiram iluminação nos seus assentamentos, ou seja, nas suas cavernas. Também está certo. Poder cozinhar os alimentos foi importante. Então, era uma coisa que depois que eles descobriram o fogo, a facilidade de cozinhar suas caças, né, suas pescas. Então, agora, lascar as pedras e produzir faíscas não levou à compreensão que poderiam dominar o fogo e acendê-lo quando necessário. Então, esse aí não, porque não levou à compreensão. E agora, um dos benefícios do controle do fogo foi espantar insetos e animais do acampamento. Fala isso também lá no texto. Então, essa aí você procure saber do seu professor direitinho qual você deve colocar, porque eu não sei se era outra pergunta que eles queriam colocar aí, tá? Então, essa eu fiquei um pouco confusa. Número 4. Até hoje, o fogo faz parte da nossa vida. Faça um paralelo entre a utilização do fogo nos primeiros tempos e na atualidade. Então, para que o fogo servia nos primeiros tempos? Iluminar as cavernas, se proteger do frio, espantar insetos e animais, cozinhar os alimentos, acender fogueiras. E aí hoje, o que a gente pode pensar? Lembrei de algumas coisas, você vai colocando aí, cozinhar, iluminar, utilizado em usinas de carvão, queima de combustíveis, utilizado em caldeirões de navios, mas o quê? Então você vai colocar aí nos dias atuais. O que é utilizar fogo? Depois aqui é um jogo dos 7 erros, né? Você vai os erros, né? E vai em os 7 erros. Aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui, tá vendo? Tem, aqui não tem. Então, você vai em o 7, tá? Então, vai marcando aí. Pode ficar para o desenho também. Bom, então, nós encerramos a semana 3 do PET volume 2 de História do 4º ano. Aqui no número 3, você pode olhar novamente, analisar as afirmativas, converse com sua professora, com seu professor, e veja o que realmente você vai marcar aí. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço para você e até lá!